Criar espaços, ocupar as telas, falar de cinema no plural, exibir nossa diversidade. Mostra de Cinema de Tiradentes, Corpos Adiante, imagens de um tempo em transformação. Promover encontros, reunir pessoas, resistir ao tempo. Mostra de Cinema de Tiradentes, a mostra que tem a cara do Brasil. De 18 a 26 de janeiro. Programação gratuita. Como é que o filme remonta, que seria essa farsa da história brasileira, né? Como você trabalhou essa remontagem da farsa brasileira? A ideia do filme era a gente trabalhar exatamente nessa potência e nessa tragédia das tentativas da gente construir uma identidade nacional brasileira, né? O quanto que a Carmen, através do corpo dela, da expressão artística dela, ela traz tanto a potência de invenção brasileira, que é importante para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, esse lugar de encontro, de mistura, de bagunça, sabe? Palavras que só existem no Brasil. Né? Bagunça é uma palavra que só existe no Brasil, não existe em Portugal, a palavra bagunça. Gororoba, tudo que é essa ideia de você poder misturar coisas incongruentes é uma coisa brasileira. E a Carmen traz isso muito forte e leva essa gororoba para o mainstream, a ponto de vender milhares de discos e fazer muito sucesso em bilheteria. Então a gente queria pensar esse lugar dessa potência, dessa bagunça cultural, mas também pensar ela como tragédia, né? Como essa clareza de que esse projeto também de chegar a algum tipo de síntese cultural, síntese de país, também vai te levar a um momento, a uma desconstrução, uma implosão interna, que eu acho assim, a biografia da Carmen é a biografia daquele momento ali de tentativa de construção de país, mas ao mesmo tempo ela continua sendo um pouco um cadáver que está no meio da sala, com o qual todos os músicos, todo mundo que se propõe a fazer cultura de invenção no país ainda lida com, que era esse lugar do... É possível criar uma síntese de país, uma síntese harmônica, uma síntese incongruente, que vai se tornando pesada demais a ponto dela mesmo não conseguir mais sustentar aquilo. Então, eu acho que quando a gente pensa país hoje em dia, a gente pensa nisso, assim, a gente quer uma comunidade cultural pensada, mas ao mesmo tempo os medos e as questões que a gente tem que pensar quando a gente pensa que isso pode levar a gente a algum tipo de síntese que vai engessar o movimento dos corpos das pessoas. Tá gravando? Claro. Queria fazer muito essa pergunta pra você. No fim das contas, quem matou o Brasil? Quem matou a Carmen, perdão. Foi o Brasil ou foram os olhares estrangeiros para ela e como eles trataram ela lá fora? Eu acho que foi um complô entre o Brasil e o olhar exótico internacional, né? O Brasil, por essa vontade de transformar ela numa síntese absoluta de país e querer que ela carregasse o país inteiro nas costas, ela foi até o final da vida completamente cobrada por ela tem que fazer mais assim, ela tem que fazer mais assado, ela canta samba, mas ela não é sambista. Por outro lado, pessoas falando ao contrário, mas como é que uma pessoa tão talentosa está cantando esse tipo de música popular, ela já está cantando fado, ópera e tal. Então ela tinha essa pressão, lá fora ela era tratada como quase um Mickey Mouse, né? Ela tinha comportamentos públicos que ela tinha que seguir para seguir aquele personagem. E eu acho que isso vai enfraquecendo e destruindo a Carmen como artista. Eu acho que quando ela vai se enfraquecendo como artista, ela vai morrendo por dentro. Ela saiu do Brasil dizendo, isso em 55, eu vou aos Estados Unidos fazer mais 4 filmes, porque já tenho um contrato. Ela era casada com um agente americano, casou com um americano que virou agente dela e fazia os contratos por ela, e ela foi lá fazer os últimos 4 filmes, mas assim, completamente esgotada, sem vontade de ir, desinteressada, tomando muitos remédios, porque para aquela quantidade de dança que ela fazia, canto, mais do peso das roupas, ela tinha que tomar muita anfetamina, porque ela estava com dores inteiras, assim, e isso foi deixando ela viciada nesses remédios, que eram contra a dor, para proteger o corpo da própria movimentação que ela tinha que fazer. E ela foi se desfazendo por dentro. E aí quando ela foi pra lá sem nenhuma vontade de fazer esses últimos 4 filmes. E antes de filmar o primeiro, morreu. Então acho que ela... a arte dela, esse lugar performático dela estava tão ligado ao corpo, à vida dela, que quando ela
desanimou completamente do que ela estava fazendo e avisou no Brasil, vou lá, faça de 4 filmes e depois eu quero voltar pro Brasil só para descansar, não quero me apresentar, não vou fazer nada, quase se aposentar. Quando ela resolveu vislumbrar uma aposentadoria aos 46 anos, quase como assim, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Ela não pode parar, né? Quando ela pensou nisso, ela foi para os Estados Unidos, passaram 2 meses e ela morreu. Morreu deitada na cama, se maquiando. Então o Brasil tem um histórico bom, né? Matou Orson Welles, criativamente. Matou o Darwin, de fato. Você conhece tem aquela gravação incrível que é da Carmen Miranda ensinando samba pro Orson Welles? Não. É incrível. O Orson Welles era apaixonado pela Carmen Miranda, não como mulher. Sim. Ele ficou encantadíssimo. E aí quando ele veio pra cá e depois lá, eles tinham longas conversas assim. E tem gravações de áudio, não tão filmadas, em que ela tá ensinando ele a samba, a cantar o ritmo, aí ele tenta cantar em português, é incrível. Ou seja, tinha ali essa identificação de gênios, né, que se esbarra e fala, você tem alguma faísca aí, que é diferente da minha, mas tem uma faísca. Tem uma faísca e conversavam. Assim. Who do you think is doing the singing? North America's South American favorite, Carmen Miranda, no other. I can't sing, no. Look. You just come from Rio. No, I can't. I teach you. Huh? No trabalheiro da Baiana tem. Again. Conversa. Outra vez. Outra vez. No trabalheiro da Baiana tem. Bataparra, caruru, bom barro, um bom, Se eu pedir, você me dá o seu coração, meu amor, de aiá, me dá. E no coração da baiana tem o quê? Sedução, oi, cantarei, ilusão, oi, contemplei, pra você. Sim, e o Brasil matou o Orson Welles, o Brasil é isso, é bom bom, é aquela fala, o Brasil é feito de esquecimento e sangue. E bagunça. Os fantasmas do passado no Brasil, eles têm alguma origem na decadência, do que seria essa decadência assim, da pós-colonização, do que seria essa construção histórica? Você acha que esses fantasmas que o Brasil vive desde sempre, que você chega a mostrar de certa maneira, até na própria figura da Helena Inês, mas de um ponto de vista específico, eles têm esse registro de decadência, de algo já por vir, já por fim? Você acredita nisso? O Brasil é um país muito jovem, né? Pensando historicamente, sim. É um país que começou a tentar se construir como país, como identidade de país há 100 anos atrás. Sim. Né? Quando assim, começou a se dizer que existe a cultura brasileira, a literatura brasileira, 22, o português do Brasil, começou a ser considerado que o jeito de falar português no Brasil não era errado, era um jeito já brasileiro de falar uma língua correta. Isso tem 100 anos, é um processo muito recente. E eu acho que a gente vive essa crise de ser um país que se construiu como nação nesse frenesi que foi o século XX, de rupturas em cima de rupturas. A gente tem essa vantagem de ter se construído, ou está tentando até hoje se construir como país justamente ali na década de 20, que era a década das vanguardas surrealistas, todos no mundo inteiro. Daí eu acho que o país, o cerne do coração do Brasil é esse surrealismo tropical, e isso está na base de tudo. Né? O país foi criado, foi gerado. Um país absurdo mesmo. Numa época que o absurdo era centro e influenciou muito todo esse pensamento. O nome surrealismo vem daí. Sim. Dessa ideia de um realismo do sul, que seria um realismo outro, que não é o surrealismo eurocêntrico. E sim, a gente vive essas heranças e esses fantasmas até hoje, assim como a gente construiu esse país dentro desse frenesi do século XX, e ao mesmo tempo, às vezes, ele como eu estava falando, quase como se fosse tem ali o cadáver da Carmen Miranda ainda no meio da gente, e a gente ainda não sabe o quanto que a gente quer, como a gente lida com esse corpo. Existe uma utopia. Pouquíssimos países no mundo estão associados à ideia de utopia, né?
Alguns países estão associados à ideia de ordem, de eficiência. O Brasil está associado à ideia de utopia cultural. Desde sempre. É quase como se, no fundo, o mundo inteiro pensasse, se o mundo inteiro fosse esse país utópico Brasil, que não existe, mas essa utopia Brasil seria a solução para o mundo. E a gente foi criado como um país nesse imaginário, o imaginário de arte brasileira. Vem daí, eu acho que isso é uma pressão que como artistas todos nós sentimos até hoje. O brasileiro lá fora é sempre muito ainda cobrado, e não é uma má cobrança, mas a gente é cobrado para, como artista, estar sempre tentando trazer soluções utópicas para o mundo. O planeta Terra olha para o Brasil como um lugar da onde vem respiro, da onde vem oxigênio. Essa tragédia política que a gente está vivendo agora no Brasil com Bolsonaro, etc., e esses super puritanos no poder. Quando você viaja lá fora, você escuta pessoas preocupadas, assim, mas como é que vai ser isso se o Brasil não for mais aquele país que traz novidade, que propõe antropofagia, que propõe uma musicalidade nova, Brasil. Que propõe essas coisas, que propõe o samba. O Brasil é um polo de cultura no planeta Terra, não é só nosso. E a comunidade artística internacional se preocupa e fica, como é que vocês estão lidando com isso? Porque vocês são isso, vocês são esse lugar de onde vem sopros de magia, de alguma coisa que pode fazer com que as pessoas acreditem que a vida não é ser só eficiente e morrer. E se o Brasil perde isso, é isso que eu falo, que a ideia de que, no fundo, esse poder que está no poder agora no país, esse imaginário puritanismo, no fundo, quer cortar a cabeça da Carmen e joga fora, quer cortar esse lugar, é isso. As pessoas percebem que se o Brasil perde esse lugar de risco, ele morre, e se o Brasil morre é como se fosse um órgão no planeta Terra que parasse de funcionar. Que existe o simbolismo, né, de você trazer a cabeça de alguma deidade, de alguma figura muito importante numa bandeja de prata, né? Sim, na famosa bandeja de prata. Bandeja de prata, exatamente. Entendi. Então, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Criar espaços, ocupar as telas, falar de cinema no plural, exibir nossa diversidade. Mostra de cinema de Tiradentes, corpos adiante, imagens de um tempo em transformação. Promover encontros, reunir pessoas, resistir ao tempo. Mostra de cinema de Tiradentes, a mostra que tem a cara do Brasil. De 18 a 26 de janeiro, programação gratuita.